Theo Ayash foi ordenado bispo, e isso tem causado um debate muito grande na internet. De um lado, os evangélicos dizem que não entendem por que é necessário fazer esse tipo de rituais ou de ordenanças na igreja, e do outro lado, os católicos acusam os evangélicos de estarem a imitá-los. Este vídeo não é sobre a igreja X ou a igreja Y ou sobre o líder em si, mas é sobre algo que me chamou muita atenção. Como é que a maioria de nós cristãos não fazemos a menor ideia sobre a nossa história? E isso revelou que há muita falta de entendimento. Os cristãos entram em debates, mas eles não fazem a menor ideia de como é que funciona o governo de Deus. E para darmos resposta a isso, nós precisamos desatar um nó que a tradição religiosa colocou na nossa cabeça. Tu sabes o que é bispo, pastor, presbítero ou ancião? Sabias que a religião ela misturou essas três palavras? É como se o bispo fosse o super-homem, ele estivesse no topo do poder. Já o pastor é como se fosse um presidente solitário, como se fosse o CEO de uma igreja local. E o presbítero é como se fosse aquela pessoa que ocupa um cargo ali menor, que ajuda na logística, nas ofertas da igreja. E ainda por cima, muitas igrejas misturam esse conceito e fazem diferentes funções de acordo com os cargos ocupados. Mas se eu te disser que no modelo do reino, isso é completamente diferente. Deixa-me te explicar isso de forma muito clara. No Novo Testamento, tanto o ancião, quanto o presbítero e o bispo, eles referem-se exatamente à mesma pessoa. São o mesmo homem olhado sob três diferentes perspectivas. E sabe o que é o mais impressionante disso? Nenhuma dessas palavras nasceu de uma religião. Elas foram importadas tanto da política romana quanto da governação civil judaica. Vamos à árvore genealógica desses termos. Primeiro, o ancião. Ele nasceu nas famílias antigas, eles eram os chefes dos clãs. Com reputação testada, eles sentavam-se nas portas das cidades, eles atuavam como se fossem juízes, a gerir conflitos, negócios e a coordenar ali a população. Já presbítero vem do grego presbíteros. Quando as comunidades judaicas começaram a criar sinagogas que funcionavam como centros comunitários e tribunais locais, o conselho de juízes que governavam esse espaço chamava-se Conselho de Presbíteros. Portanto, presbítero é o cargo de um governo. E de onde vem a palavra bispo? Bispo vem do grego episcopos. No Império Romano, esse termo ele era puramente civil e secular, nada a ver com religião. Um episcopo ele era um inspetor romano, um auditor financeiro que Roma enviava para fiscalizar e administrar aquele local que foi conquistado, para garantir que a ordem era cumprida naqueles locais. E sabe qual é a genialidade disto? É que os apóstolos construíram a igreja desta forma. Eles pegaram no modelo do conselho de juízes dos judeus, os presbíteros, e deram-lhe a eles essa função prática que o Roma fazia. No caso, então, são 3 pontos. Ancião é a característica do presbítero. Presbítero é o cargo que ele ocupa. E bispo é a função que esse cargo exerce. Daí os 3 serem um só. Então essa função de supervisionar é uma função do bispo, para garantir que a Bíblia é cumprida, que não se foge dessa Constituição. Então, o bispo ele não está acima do presbítero ou vice-versa. Isso é tudo uma confusão da religião que foi feita durante todo o tempo. Porque era uma prova bíblica de que a religião barulhou isso tudo. Olhem para o apóstolo Paulo, no capítulo 20 de Atos, o texto diz que ele mandou chamar os presbíteros de Éfeso, e quando eles chegaram, Paulo diz-lhes, frente a frente, o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastoreares a igreja de Deus. Então, olha só, na mesma frase nós temos os mesmos homens sendo chamados de presbíteros e bispos e receberam uma ordem a de pastorear. E o pastor, onde é que o pastor entra no meio disso tudo? Bom, nós sabemos que o pastor ele é uma das pastas ministeriais que nós vemos em Éfeso capítulo 4. Ele é um dos 5 ministérios que nós também vamos aprofundar mais à frente. Então, a função do pastor ele é encarregado do acolhimento e do cuidado das famílias. Esta é a função principal dele. Esta discussão recente sobre ordenação de bispos só gerou tanta confusão por causa de uma coisa. É porque nós transformamos o maior exército governamental da história da humanidade num clube místico de fim de semana. Nós ficamos focados em gerir eventos de 2 horas no domingo, enquanto as ruas, as escolas e a cultura elas desmoronam na segunda-feira de manhã. Nós perdemos a nossa verdadeira identidade. E é precisamente por isso que eu estou aqui, começando hoje, neste canal, uma série especial de vídeos baseados no meu novo livro, A Verdadeira Identidade da Igreja. Nas próximas semanas, nós vamos desmontar toda essa pirâmide religiosa e entender de uma vez por todas o nosso chamado de governo e de embaixada nesta terra. Nós ficamos por aqui e vocês vão ouvir muito essa frase. Ide e governai.